Caros estudantes, bom dia. Eu sou o professor Carlos Bartel, do Instituto Federal Catarinense, professor de História. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para a gente dar continuidade à nossa conversa, nossa aula sobre características da história antiga, 11 noções sobre história antiga. Então nós já tínhamos visto ali 7 noções: escrita, comércio, navegações, mar Mediterrâneo, cidade-estado, leis e religião, tá? Então hoje eu vou falar a respeito da oitava, nona, décima e 11ª. Mas antes eu só quero retomar duas questõezinhas que ficaram para trás. Aqui eu havia mencionado no vídeo anterior que Jesus fazia parte da antiguidade, da história antiga, e citei um filme lá que é de autoria do Mel Gibson e não me lembrava do título do filme. O título é A Paixão de Cristo. Quem não assistiu esse filme aí, fica a dica já aqui. É um filme bastante violento, mas era uma sociedade violenta. Aliás, o ser humano é um ser violento, parece que por natureza, né? Mas a gente tem avançado enquanto valores de se viver em sociedade. Mas é um filme bastante recomendado, tá chegando o período da Páscoa aí. A Paixão de Cristo. Quem não assistiu, vale a pena assistir. E já aproveitando aqui essas dicas de filme, quem tem acesso ao Netflix, indico lá a série Império de Sangue, que é sobre o Império Romano, Roma Antiga. E o filme é uma série, são 3 temporadas, se não me engano. E o filme Alexandre, que trata do Alexandre o Grande, que esses são assuntos, né? O Império de Sangue, Roma e Grécia, são assuntos da história clássica que nós vamos estudar no momento posterior. Agora nós estamos na história antiga oriental, tá? E a outra questão, quando eu tinha falado da escrita, e que a escrita é uma construção cultural, eu citei, depois revendo o vídeo, que eu falei que perguntaram para o Sérgio Buarque de Holanda, né? Sobre quem inventa as palavras. Na realidade não é o Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda é um grande historiador brasileiro que escreveu uma obra clássica chamada As Raízes do Brasil, e a quem eu me referia é o Aurélio Buarque de Holanda. O Aurélio que fez o nosso dicionário da língua portuguesa, e ele entendia muito de palavras, de gramática, de escrita, e ele falava, quem faz as palavras, quem define isso é a população, porque a palavra ela só tem validade, a escrita, pelo uso corrente, né, que ela tem. E a gente, enquanto humanidade, nunca se escreveu tanto como a gente escreve agora nas redes sociais. Nós estamos o tempo todo escrevendo. Então vamos lá. Nossa oitava característica é a teocracia. O que é isso, teocracia? Teocracia é uma palavra oriunda da junção de duas palavras. Teo significa Deus e cracia governo, governo de Deus. Como assim governo de Deus? Quando a gente falou do Estado, das cidades-estado, tinha o governante, né? E o governante, ele governava de acordo com princípios religiosos. Então todo o Estado que é regido, que é governado de acordo com a legislação, de acordo com as leis religiosas, esse Estado é um Estado teocrático. Né? Vale a vontade do soberano, que está representando uma entidade maior ali, no caso da antiguidade, os deuses. Mas se a gente for falar em história medieval, os reis também representavam os deuses, ainda que eles não seguissem
arrisca as leis religiosas, né? Mas representavam os deuses. Agora, na antiguidade nós temos um estado teocrático. Né? Então essa é uma característica governo religioso. A gente pode entender dessa forma. E ainda quando eu falei ali de Jesus, para a gente dar um exemplo aqui, Jesus, a gente não pode esquecer que Jesus era de origem judaica, ele era de origem hebraica. Tanto é que ele falava o aramaico, que é uma variação ali do hebraico. E Jesus vai seguir naquela linha do judaísmo, que o judaísmo ele nos traz a ideia de monoteísmo. Jesus vai romper, vai ser um judeu que vai romper com o judaísmo, ele vai causar uma cisão, ele vai causar uma divisão, e a partir de então nós teremos uma outra religião baseada nesses ensinamentos, que é o cristianismo, porém é também uma religião de caráter monoteísta. Então nós temos na antiguidade duas grandes religiões monoteístas, o judaísmo e o cristianismo. O que é isso? Que acreditam num Deus único e vão servir de parâmetro para a organização dos estados. Conforme eu falei na aula anterior, o Estado romano ele é um Estado politeísta, né? Se tinha o culto ao deus Marte, se acreditava no deus Netuno, que é o Poseidon dos gregos, que os romanos adaptaram. Mas o Império Romano depois ele vai adotar o cristianismo, essa ideia de Deus único, essa ideia monoteísta. Aliás, o nosso mundo ocidental, do qual o Brasil faz parte, né? A Europa, os Estados Unidos, as Américas em geral formam o mundo ocidental. A gente se identifica muito mais com os europeus e com os norte-americanos do que com os africanos, por exemplo, do que com os orientais. E isso faz parte de um pensamento construído historicamente e da nossa própria colonização aqui. A América foi colonizada por europeus. Mas o mundo ocidental ele está assentado em três pilares, três grandes colunas que são forjadas, que são feitas na antiguidade. Quais seriam essas três grandes colunas aí? A cultura grega. Não esqueçamos que os gregos inventaram essa ideia de racionalidade, eles inventaram as ciências, né? A medicina, o Hipócrates, o pai da medicina, Heródoto, o pai da história, Pitágoras, ali um grande matemático. Agora eu me esqueci do nome do Eratóstenes, o grande geógrafo que já provou na antiguidade que a Terra tinha um formato esférico. Então os gregos trouxeram. Então a cultura grega, e aqui eu citei a ciência, mas a gente poderia falar nas artes também, a pintura, o teatro, a própria forma de organização política, os gregos que nos trazem a ideia de democracia, os gregos que nos trazem ideias de vida em sociedade organizada pela uma ética, né? Até a palavra política é uma pequena ética, a ética da polis, que nós veremos mais adiante também. Mas então os três pilares são cultura grega, direito romano, e o terceiro pilar é a religiosidade judaico-cristã, né? O livro referência das nossas religiões no Ocidente é a Bíblia, né? Escrita por judeus na antiguidade, que escreveram aquilo que a gente conhece por Antigo Testamento, que os judeus chamam de Torá, e
o Novo Testamento, aí que seria já os ensinamentos de Jesus, tá? Então esses três pilares aí, direito romano, cultura grega e pensamento judaico-cristão. Bom, seguimos aqui, o nono conceito, a nona noção. Na antiguidade oriental, nós temos a presença muito forte de sociedades hidráulicas agropastoris. Vamos entender o que é isso. São grupos que se organizam em torno da agricultura, né? Agropastoris, da agricultura e de animais que se alimentam do pasto. Né? Criação de ovelhas, criação de carneiros, criação de cabras. Ao longo de toda a antiguidade, nós vamos encontrar esses grupos aí, os pastores, né? Os pastores que conduzem o rebanho, os hebreus que possuía características nômades ali, seminômades. Eles eram pastores e o pastor tem que levar o seu rebanho aonde tem pasto. E se criava muito animal, por vários motivos que a gente já falou aqui. Mas se produzia agricultura. E para a produção de agricultura, nós precisamos ter as sementes, obviamente, tem que ter terra, tem que ter mão de obra, a gente não pode esquecer nunca da mão de obra. Mas precisa, antes de tudo, de água, porque a água é sinônimo de vida. Então aí que tem hidráulica, hidráulica referente à água, sociedades hidráulicas, sociedades que se baseiam no uso da água. Como assim se baseiam no uso da água? Vão criar canais que vai levar essa água a grandes distâncias para a produção agrícola, para criação de animais, de rebanhos, né? E claro, para outras questões, para higiene, para o próprio consumo e etc. Mas acima de tudo é para produção de alimentos. Então, uso intensivo da água. Isso lá no, por isso que as primeiras civilizações surgem no entorno de rios ali. Eles precisam de muita água, né? Não esqueçamos aqui o rio Tigre e o rio Eufrates, que são dois rios ali que ficam hoje na região do Iraque. E agropastoris, agricultura e animais que se alimentam do pasto. Então, sociedades hidráulicas agropastoris. Os próprios romanos também formam uma sociedade agropastoril. Eles vão construir os aquedutos. O que são aquedutos? São pontes, né? Se lembrem de viadutos, aí tem os aquedutos, são pontes que levam a água a grandes distâncias aí. Levam a água a 50, 80 quilômetros de distância. Então o rio está situado a 80 quilômetros de distância e a água vai abastecer a cidade e vai abastecer também a produção agropastoril, agrícola e da criação de animais, tá? Esse é o nono conceito. Agora, a 10ª noção, e que para mim essa é uma das mais importantes, né? Todas que eu falei aqui são importantes, mas essa ela nos ajuda a compreender compreender melhor a antiguidade, porque essa aqui ela vai aparecer em todas as civilizações. Daqui a pouco os conceitos que eu falei ali, numa civilização lá não aparece, mas essa aqui ela vai aparecer em todas as civilizações, que é a escravidão. Nosso 10º conceito, escravidão. E aqui a gente já tem que se dar conta e refletir sobre quem são os escravos. Quando a gente fala em escravidão no Brasil, a gente logo pensa na questão racial. Os escravos são os negros. São os negros? Não, não são os negros.
Na antiguidade, não. Na modernidade, no Brasil ali, século XVI, XVII, XVIII, né? Mais de 300 anos de escravidão no Brasil. É óbvio que isso deixou uma marca, uma cicatriz aí na nossa sociedade. Nós temos mazelas ainda decorrentes desses 300 anos de escravidão no país, né? E que a escravidão, ela é uma violência. Mas na antiguidade a escravidão não é racial. E quando a gente fala em escravidão no Brasil, a gente fala dos negros, né? E às vezes esquece os indígenas que foram escravizados também por causa da cor da pele, né? Então não era branco, aqui no Brasil era considerado um ser humano de segunda, de terceira categoria, ou nem mesmo era considerado humano. Mas na antiguidade, então ela não é racial. Tá, então se ela não é racial, como que se torna escravo na antiguidade? Como é que a pessoa é sujeitada a ser escravo? Nós temos basicamente duas formas de sujeição, de apreensão de escravos. Ou duas formas que as pessoas, que os indivíduos podem se tornar escravos. A primeira forma é que os escravos são prisioneiros de guerra. Então tem uma guerra entre uma cidade-estado e outra, entre romanos e fenícios, entre gregos e persas. Aqueles prisioneiros ali, independente de se forem crianças, se forem mulheres, se forem homens, independente da cor da pele, eles serão escravizados. Claro que aí a maneira como se dá a escravidão, ela varia de sociedade para sociedade. Então na Grécia Antiga, os escravos não ficavam presos, né? E a pessoa, não, olha, eu sou um escravo, é uma posição social aqui, né? E atuava como escravo e aceitava aquilo ali sem maiores resistências. E era a função social que ele tinha. Os escravos, eles serviam para uma gama variada de atividades. Então, desde o trabalho, principalmente o trabalho, né? Quebrar pedreira, construir ponte, trabalhar no campo, fazer o serviço doméstico, mas serviam também para outras atividades. Assim, em Roma, por exemplo, os gladiadores que lutavam nas arenas, né? Diversas arenas que existiam ao longo do Império Romano, esses lutadores aí, eles eram escravos, né? E eram escravos que lutavam com a gládio. O que é a gládio? A gládio é uma pequena espada, uma espada de tamanho pequeno. Então daí que vem o termo gladiador. Eram escravos. Então a primeira e mais fundamental situação é essa: são prisioneiros de guerra, não esqueçam disso. A segunda situação para a pessoa se tornar escrava poderia ser por dívida, né? Se tornou escravo porque estava devendo determinado valor lá, e aí tem o Estado, os governantes, a legislação, o direito, que estabelecia que aquele devedor deveria trabalhar para quem ele deve durante determinado tempo. Caso ele não tivesse como pagar a sua dívida, ele vai pagar trabalhando. Só que aí a escravidão, ela tem um caráter temporário. Como assim? Olha, o cara veio aqui e pegou trigo durante um ano aqui do meu comércio, pegou vinho, pegou azeite de oliva, pegou cevada e não me pagou. Então ele tem essa dívida X aqui. Aí o governante vai estabelecer, não, então para lhe pagar essa dívida ele vai ter que trabalhar agora um ano, prestar serviço para ti, e aí se tem um acordo ali, e essa pessoa vai pagar a sua dívida, e assim que terminar a dívida, olha, eu posso trabalhar tantas horas por dia aqui, te ajudando a plantar, transportando, fazendo algum serviço aqui, né? Ou daqui a pouco até o Estado mesmo paga para a pessoa
a dívida e o devedor vai trabalhar para o Estado, abrindo estradas, construindo pontes, construindo diques para transportar água, vai trabalhar na plantação, enfim, mas essa escravidão ela tem um caráter temporário. Enquanto ele está pagando a dívida, ele é escravo. Assim que ele pagar a dívida, ele volta a ser livre. Tá? Então ela tinha uma certa mobilidade ali, a questão da escravidão. E vai chegar em alguns momentos, por exemplo, que na Grécia vão proibir a escravidão por dívida. Em Roma, o cidadão romano jamais poderia ser escravo, mesmo que ele fosse devedor, ele não pode ser escravizado. Um cidadão romano não pode ser escravizado. Tanto é que o Paulo de Tarso, né, quando ele era o Saulo, aí se converteu e passa a se chamar Paulo, que significa pequeno, e aí o Paulo ele vai levar o cristianismo, levar a boa nova, né, o evangelho, na Grécia, enquanto o Pedro vai para Roma, onde ele acaba sendo crucificado também. O Paulo vai para a Grécia e vai em Corinto, lá onde ele escreve carta aos Coríntios, vai em Atenas, onde ele não consegue converter ninguém, não consegue formar nenhuma igrejinha. A igrejinha no sentido de igreja são comunidades, né? Mas chega num dado momento que o Paulo é preso na Grécia. Ele é preso e ele vai ser... Não era um prisioneiro de guerra, mas foi preso, e os presos também se tornavam escravos. E aí descobrem que ele é cidadão romano. Ele era um antigo oficial romano, ele tinha cidadania romana. E imediatamente soltam ele, e ele não pode, em hipótese nenhuma, ser escravizado. Tá? Para nós encerrarmos aqui essa nossa conversa, para a gente poder refletindo, né? E por isso que eu me alonguei um pouco mais aqui também, para a gente poder raciocinar, analisar a história e essas situações que eu estou trazendo de modo um pouco mais profundo, não tão superficial. Então o nosso último conceito, a nossa última noção, e essa noção aqui eu tô trazendo como uma novidade, porque a gente sempre estudou isso, mas não me dei conta da importância que isso aqui tem na antiguidade, que são as guerras. As guerras. Tá, mas isso tem até os dias de hoje, tem desde que a humanidade nós temos guerras. É verdade. Né? Claro, na pré-história, lá no Paleolítico, no Neolítico, é uma selvageria. Mas eu me refiro à guerra enquanto um movimento planejado, pensado pelo exército, e a gente não pode esquecer o que são os soldados. O que é um soldado? Um soldado, ele é um funcionário do Estado, né? Ele está ali para proteger o seu Estado, o seu país, o seu território, o seu império, a sua cidade-estado. Então, quem organiza o exército, e aí nós temos conflitos na pré-história, mas nós não temos guerra com exércitos organizados, com soldado, com estratégia, com armamento, com profissionais especialistas que só fazem aquilo. Né? Então é nesse sentido que a gente tem que entender a guerra. E a guerra é uma novidade trazida pela história antiga. Ela é algo que surge na história antiga e que nós temos até os dias de hoje, né? Claro que hoje as guerras são muito mais sofisticadas. Principalmente a guerra, ela é avaliado sempre o caráter econômico, comercial. Quem produz arma, quem tem indústria bélica, para que está produzindo arma?
Ninguém vai comprar uma bomba para colocar na estante de casa para enfeitar. Olha, tem uma bomba atômica aí na estante, olha que beleza, vou lá polir aquela bomba, vou lustrar ela. Ninguém faz isso, né? Nem uma bomba atômica, nem uma granada, nem nada. Ainda que a gurizada goste, né, de pegar bala aí de fuzil, bala de arma e fazer colarzinho, correntinha e enfeitezinho. Mas ninguém vai na indústria armamentista para comprar a arma, até porque a legislação também proíbe isso. Mas essa produção ela tem que ser desovada em algum momento. Ela tem que ser desovada. Então a guerra tem também essa função econômica que a gente não pode esquecer, porque a guerra, na maioria das vezes, não é movimentada por um sentimento de justiça, e sim por um sentimento econômico, uma relação de poder ali. E aí eu desovo a minha indústria bélica, vendo para alguém que está num conflito, e produzo mais, e gero emprego, e assim vai. Então o que a história nos ensina é que existem coisas mais importantes que a economia. E tem uma outra questão mais perversa aí. Imagina um país onde tem um grande número de desempregados. A guerra também gera emprego. Essas pessoas vão para a guerra, elas vão morrer lá como heróis, né? Olha, o cara era um desempregado aqui, não tinha utilidade nenhuma para a sociedade, foi para a guerra, morreu como um herói. Então tu diminui também ali o número de desempregados de uma maneira bastante perversa. Agora, nós estamos falando aqui das guerras da antiguidade. Então surge ali as primeiras organizações de caráter militar, tem que ter um profissional da guerra, tem que ter uns guerreiros, nós teremos cidades formadas por guerreiros, não esqueçamos de Esparta, na Grécia, né? Os espartanos eram todos guerreiros, até as mulheres eram preparadas para a guerra, para o conflito. Ainda que essa não seja a regra, né? Mas nós temos corporações ali de profissionais, como eu disse. Agora, a cidade-estado, a comunidade, se for preciso, ela pega em armas para defender a sua cidadela ali. Então a gente não pode deixar de lado o aspecto da guerra, e a guerra também ela gera riqueza. Porque quando a gente fala em escravo, o escravo não deixa de ser uma propriedade. O que é o escravo? É alguém que é propriedade de outro. Essa é a noção de escravo. É alguém que perdeu a sua condição humana e se transformou em propriedade. E é uma propriedade que gera riqueza. O escravo que trabalha numa plantação, ele está gerando lá um produto que pode ser vendido, comercializado, consumido. O escravo que está cuidando dos animais, o escravo que está construindo, o escravo que está sendo alugado para outro, esse escravo está gerando riqueza. Então a guerra, quando ela torna esses prisioneiros de guerra escravos, aquilo ali é uma riqueza que está sendo acumulada, está sendo gerada pela guerra. E claro, a outra riqueza é o seguinte, às vezes a guerra é para se apropriar da riqueza, da produção do outro. Então uma cidade-estado invade a outra para roubar os alimentos, para roubar os seus animais, para se apropriar dessas riquezas, né? Depois, quando nós tiver já a moeda, o ouro, a prata, as pedras preciosas, vão invadir para roubar o ouro. Vão invadir, às vezes, para roubar conhecimento, tecnologia. Então a gente tem que pensar na guerra nesse sentido. A guerra, ela acaba se tornando até uma necessidade. E aí eu começo a explicar a queda do Império Romano a partir do momento que os romanos, que eram os vencedores das guerras, isso fazia com que se convertesse muita riqueza para dentro da cidade de Roma. Os romanos, eles, em vez de vencer, eles começam a perder as batalhas. E aí
essas derrotas nas batalhas, elas acabam tendo uma influência negativa na economia, porque aí tu vai diminuir o número de escravos, a produção, aquilo que os escravos produziam também vai sofrer uma diminuição. Aqueles produtos que eram produzidos em grande quantidade vão ser produzidos em menor quantidade, e aí é uma lei de mercado, uma lei de oferta e da procura. Esses produtos vão ser ofertados, menos ofertados, né? E o preço vai subir. Nós teremos aí um processo inflacionário que vai gerar fome, vai gerar uma série de situações desestruturantes, tá? E aí sim, quando a gente fala em guerra, a gente não pode esquecer que a guerra ela causa danos, né? O maior de todos é o dano à vida. As guerras são letais, elas causam dor, causam sofrimento. Guerra, eu sempre digo, não é joguinho de videogame. E o Brasil, felizmente, ele participou pouco de guerras, nenhuma guerra aqui em território brasileiro, né? Nós temos muitos conflitos aqui na história do Brasil. Aqui em Santa Catarina mesmo, aqui no Contestado, mataram 20 mil caboclos ali. Chamavam pejorativamente aquelas pessoas como caboclos, né? Os mestiços, mataram 20 mil ali. Em 1912 a 1916. Num conflito só morreu 20 mil. Agora, não se teve guerra com outro país em território brasileiro, né? Tem a Guerra do Paraguai, que os paraguaios invadiram parte do território do Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, mas não chegou até a capital. Então a guerra na Europa, os europeus aprenderam muito, os japoneses aprenderam muito, a questão da disciplina, a questão do uso dos recursos naturais, né? A gente tem que usar com sabedoria, porque na guerra até se diz, né, o primeiro grande derrotado é a verdade, mas as pessoas ficam sem energia elétrica, sem água, sem alimentos, sem remédios, sem atendimento hospitalar, sem educação, sem nada. É muito sofrimento. Mas por outro lado, as guerras também elas promovem um avanço tecnológico, né? E a gente não pode esquecer que o ser humano é muito criativo, né? Principalmente para fazer coisas aí que não são tão boas assim. Então, assim, vamos pensar a tecnologia nas guerras da antiguidade. O que tem de tecnologia? O cavalo. O cavalo, quando os hunos eles vêm lá do extremo oriente e invadem o Império Romano, eles trazem o cavalo e eles conseguem ter uma montaria que eles conseguem disparar o arco e flecha. Aqui o arco e flecha é outra tecnologia da antiguidade. Eu posso eliminar o meu adversário de uma longa distância, não preciso estar num combate corporal com ele ali. Então, né, a própria organização, as estratégias que são tomadas, a política de alianças, tudo isso faz parte do contexto da guerra na antiguidade. Uma última questão que os alunos me perguntam: professor, por que a gente não estuda as civilizações chinesas e indianas? E as africanas, né, que a gente até tem começado a estudar essas grandes civilizações aí. Mas é por uma questão muito simples, é falta de tempo. A nossa aula é de história, mas o curso não é de história. E nós teríamos muita dificuldade em se apropriar desse material, apesar de que hoje em dia tem muito material a respeito disso. Mas de uma maneira ou de outra, os povos do extremo oriente lá, eles aparecem na nossa história. E aqui eu já estou falando dos hunos, que eram um povo que vivia naquela região ali onde fica a Mongólia hoje. Inclusive os chineses construíram a muralha da China para se proteger dos hunos, que tinham como grande líder o Átila, né? Átila, o flagelo de Deus.
e que ele saiu lá do Extremo Oriente, ele chegou até as portas do Império Romano, tá? Então assim nós ficamos por aqui. Tivemos esse tempo aí, esses 11 conceitos, deu uma hora e meia. A gente se alongou um pouco mais aqui nas explanações, mas é necessário nesse primeiro momento, porque isso que a gente falou aqui, como eu disse antes, vai nos servir de eixo condutor para diversas aulas, para a gente começar a compreender a história antiga clássica e até mesmo a Idade Média e assim por diante. Tá bom? Quero desejar a todos aí um bom estudo. Fica aqui um grande abraço do professor Carlos e até a próxima.